Olá, amigos do filme do dia. Eu estou aqui experimentando pela quarta vez, eu estou quarto take, né, hoje, porque eu estou com a memória horrível, está assim, memória cheia. Então eu vou falar do filme do Hitchcock, esqueço o nome do filme, e é uma coisa ridícula, porque, poxa vida, isso daí não, eu posso esquecer tudo, mas o filme do cara que você escreveu um livro, tá bom, que há muito tempo, não dá para esquecer o nome, né? Então, deixa eu já começar antes que desapareça de novo. É o Festim Diabólico, que está entrando no Belas Artes, né? É um filme do momento mais experimental do Hitchcock, onde meio que entrou na moda, filmes de plano longo. Ele falou, meio deixa comigo e eu vou fazer um filme de um plano só, né? Claro que não podia fazer em um plano só, porque a bobina tinha 11 minutos no máximo naquele tempo. Então ficar entre 9,5 e 10,5 minutos, assim, cada plano, com 8 planos e aproximadamente 80 minutos, né? A propósito de um assassinato que é também um desafio, né? A mente de alguém, né? Quem vai vencer mentalmente esse jogo? Então é um filme muito experimental, muito interessante, não é um filme que não fez grande bilheteria, porque quando você usa esse processo do plano longo, de alguma maneira a parte do suspense fica diminuída, não é que ela desapareça, mas ela se torna secundária. Na verdade, os movimentos dos atores, da própria câmera, do cenário, né, tudo se move, né? Acaba tomando, né, sendo o centro das preocupações do cineasta e, de certa maneira, do filme, né? Mas é um filme que não se pode perder. Quem nunca viu tem que ver pelo menos uma vez, e quem já viu também pode rever, que é muito agradável. E, bom, como eu falei, eu estou entrando na quarta vez, então vai entrar tudo fora de ordem. Eu queria lembrar, primeiro, uma coisa que já foi, né? Por hora já foi, mas que é um experimento interessante também na área experimental. O André Guerreiro Lopes, que é um ótimo jovem encenador de teatro, né? Ele fez uma peça em 2019 se chama Insônia, Titus mais Macbeth. Ele pegou digamos, a essência do Tito Andrônico, que é uma peça violentíssima do Shakespeare, e juntou com Macbeth, que também, bom, enfim, não é sopa, né? Não é aquela coisa, não é aquela coisa uh, delicada, né? São coisas assim. Mas o que me chama a atenção é ele filmou ao mesmo tempo essa peça, né? Uh, e o resultado é interessante, porque não é exatamente um teatro filmado, mas a gente tem a percepção muito boa do, 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 que, do, que, do que ele quis fazer. E é uma ocupação grande, um espaço muito interessante. Eu acho que talvez a melhor que ele já fez, né? Uma ocupação muito interessante dos espaços. E aí aparece a Jean Sganzerla fazendo a Lady Macbeth, né? E a Helena Inês fazendo o Tito. A Helena, sobretudo, está magnífica. Essa é uma peça da Helena, embora a Jean seja ótima atriz também, mas é da Helena. A Helena está uma coisa extraordinária, né? Bom, eu não tinha visto, ele passou muito rapidamente no teatro e tal, eu não vi, então vi agora. E ele recomenda assistir com fone de ouvido. Eu não tinha fone de ouvido para colocar ali, juntar na televisão e tal. Eu acho que uma coisa que ficou faltando no trabalho dele foi fazer uma legendagem, né? Porque ficou aquela legendagem de closed caption, que é qualquer coisa, né? Entra qualquer coisa que se entende, né? Então, sei lá, você fala Tito, o cara parece, sei lá,
tocha, é uma coisa doida. Closed caption não serve para nada, só atrapalha, né? Então, então eu perdi boa parte do- das palavras, né? Do texto. Né? Mas é uma encenação tão bonita e foi filmada com talento. Não ficou aquela coisa chata. Não, tem movimentação, acompanha os atores, aproxima, distancia. E foi filmado durante uma exibição da peça, então tem essa coisa viva também de ser uma peça. É uma peça e é uma coisa de teatro. Para falar a verdade, eu só entendi a peça porque eu li uma sinopse do Tito Andrônico, porque eu não conhecia essa peça, né? E, claro, o Macbeth a gente conhece. Mas também se voltar, né? Eu acho que é uma ocasião de se ver que é bem interessante. Como eu falei, eu estou completamente fora de ordem hoje. Estou inclusive fora do cinema, porque não é exatamente cinema isso. Mas essa edição de hoje, eu queria dedicar a três pessoas que morreram recentemente, essa semana passada, do cinema. Né? Que é o Paulo Thiago, o diretor do Rio de Janeiro, que começou com uma adaptação muito interessante. Na época eu achei, pelo menos, nunca revi o filme. Do Guimarães Rosa, que era uma coisa difícil. Ele fez um filme que era anticomercial, né? E depois ele mudou e foi para um cinema comercial. Eu entendo que ele se perdeu um pouco como cineasta, mas, enfim, fez um Policarpo Quaresma, que é talvez o melhor filme de fora, esse primeiro, né? Mas era independente disso, né? Ele era uma pessoa que era muito boa de se conversar sobre cinema e tal. Ele conhecia muito, né? Um bom cinéfilo, muito generoso nesse sentido e tal. Então foi uma primeira morte lamentável. A segunda morte lamentável é muito próxima de mim, que é o Júlio Calasso. Nós somos sócios numa empreitada maluca chamada Casa de Imagens. O Júlio, ele fez um primeiro filme muito interessante chamado Longo Caminho da Morte, que acho que atualmente passa no Canal Brasil de tempos em tempos. E depois teve um truncamento da carreira, não sei exatamente por que motivo, né? Mas talvez os projetos dele eram muito sonhador e tal, por alguma razão não chegavam lá. Enfim, não acompanhei muito, acompanhei só a Casa de Imagens, mas lá não chegou nada. Enfim, foi um momento horroroso, né? Virada para anos 90, né? Do século passado. Então vocês imaginam que catástrofe que era para uma ideia que era formidável, né? E a terceira morte igualmente lamentável é da Vânia Debs, montadora, né, ótima montadora, que, por sinal, é muito ligada ao cinema de Recife, que é o cinema onde começa toda essa transformação muito regeneradora do cinema brasileiro, que acontece a partir do fim do século passado, né? E vem até agora, já a segunda, terceira geração que acontece em Pernambuco de cineastas muito interessantes, muito talentosos, de atores e toda uma feira de técnicos que também tem trabalhado, roteiristas e tal, né? Então, essa vitalidade que o cinema brasileiro tem hoje passa muito por Pernambuco, né? Ela começa em Pernambuco e hoje o que eu acho fabuloso é que se espalhou, né? Você tem cineasta no Brasil inteiro, né? Entre eles, aliás, a minha querida Beatriz Seigné, né? Que minha ex-aluna, de que eu tenho um orgulho imenso, que eu tenho orgulho de um monte de alunos aí, mas ela é um talento muito grande também. Ela é de São Paulo. E a Beatriz fez com Los Silêncios um filme surpreendente, né? Que ela pega aquela confluência, né?
de Brasil, Peru e Bolívia, se não me engano, não, aquela região amazônica ali, e ali ela situa um drama interessantíssimo que envolve essas culturas, né, que tem ali, mas não só, né, é também um entroncamento ali de bandidagem, militarismos, enfim, e não só isso, né, mas é um filme, Los Silêncios, né, claro, obviamente quer dizer Os Silêncios, né, e um filme aquático, que nem, aliás, a gente falou do Aquamovie na semana passada, isso é mais ainda, porque ali no Amazonas, né? O Amazonas ou outros, né? Um desses descendentes do Amazonas e tal. Mas é um filme muito bonito, né? Cai o queixo mesmo da gente se surpreender com a seriedade do trabalho dela, que, por sinal, volta aos cinemas em breve com um novo filme. Esse filme é de 2018, né? E agora ela tem um novo. É bom, né, a gente ver esses filmes novos, porque eles já estão sendo feitos, já são coproduções, normalmente contratadas, né, há algum tempo. Então, é isso que está terminando, é isso que a gente está vendo aí. Né? Porque depois virá o nada, virá o silêncio, virá sei lá o quê, né? Porque o plano é a destruição da cultura, né? Isso é um plano óbvio, governamental óbvio e dito, né? Explicitamente. Então, eu acho que a gente tem que ficar assim, de olho numa coisa de resistência mesmo, né? E claro, pode gostar, a gente gosta ou não gosta do filme, isso é outra história, mas entra, né, no filme, vê o filme, vamos entender, né, esses filmes que estão acontecendo por aí. Né? Então, deixa eu ver se eu não falei alguma coisa. Olha, eu falei, não falei que essa semana do Cineop, que outros chamam Cineop, né, porque se refere a Ouro Preto. Né? O Cineop até onde eu sei, um festival, uma mostra, né? Um evento, mais do que tudo, dedicado à memória do cinema, à conservação, à preservação de filmes. Né? O que é muito importante nesse momento tão delicado que a gente pelo qual a gente está passando. Né? E o Cineop é o único que se dedica a filmes reencontrados, filmes restaurados e tal, né? Que já é uma coisa que a gente normalmente já tem uma dificuldade, um atraso assim fabuloso aqui no Brasil. Mas hoje em dia, né, é mais ainda. Né? Então, o Cineop, então, basta entrar no site do Cineop, tem no YouTube, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em Universo Produção, que é aqui no site, aqui na linha, né, de link, é Producal, obviamente, né, .com.br, que é a produtora, né, do Cineop, que ele não só apresenta filmes, né, mas é um encontro de pesquisadores, de professores, enfim, de artistas também, né, que normalmente se realiza em Ouro Preto e que agora se realiza, sei lá eu aonde, aí no ar, né, onde as coisas acontecem, tá certo? Então, esse está aí à disposição de quem fala. Bom, Os Silêncios, eu acho que eu não falei, né? Ele é no programa do Cinesesc, no Cinema em Casa do Cinesesc, tá certo? Então, esse daí dá para a gente dar uma olhada. Eu queria, para terminar, eu queria lembrar que o MUBI está mostrando uma série de filmes interessantes, mas o MUBI tem esse lance, que os filmes ficam 30 dias, vão passando, começa aqui, né? E aí você vai vendo que no fim, putz, tem 2, 3 dias, só preciso ver isso. Ah, meu Deus, eu não quero, eu não tenho tempo, eu quero ver agora uma outra coisa, né? Mas, enfim,
é a vida, né? Cada um tem o seu sistema. Mas eles têm mostrado filmes muito interessantes, tem 2 filmes de Satyajit Ray e tal, mas tem um que para mim é muito especial, que é Onde Fica a Casa do Meu Amigo, do Kiarostami, né? Eu acho que Kiarostami é, assim, talvez o cineasta mais revolucionário do cinema contemporâneo. Contemporâneo, ele morreu, mas morreu cedo, né? E o sistema que ele cria, que a rigor começa com Onde Fica a Casa do Meu Amigo, um sistema de silêncios e aberturas, né, entre a tela e o espectador, é uma coisa única, é uma coisa atualíssima, moderníssima, eu acho talvez a mais rica do cinema contemporâneo. É difícil dizer isso, né? Tá? Mas é muito especial, em todo caso é muito especial, tá certo? Isso daqui então está no MUBI, né? Então fica vendo, cuidado, que ele vai escorregando, quando vê você já tem 2 horas para ver o filme e tal, tá certo? Bom, gente, então eu agradeço a quem me aguentou todo esse tempo aqui, mas para mim foi uma delícia, porque assim pude esquecer a minha desilusão e o frio paulistano que está batendo pesado esse ano. Até a próxima e fiquem bem, fiquem com saúde, fiquem com cuidado.